Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, né? Nossa pré-aula pós-avaliação, tá? Infelizmente, eu ainda não posso liberar para vocês, né, a revisão da avaliação para vocês observarem, né, o que acertaram, o que erraram, tá? Mas logo logo já vai estar disponível. Eu vou estar fazendo um documento com a resolução de todas as questões, tá? Das 25 questões do banco e disponibilizando para vocês assim que já for possível, né? No caso, a partir de sexta-feira, tá? Da próxima sexta-feira, tá? Bom, para a aula de hoje, gente, a gente não terminou a parte de sistemas, né? A gente viu a questão do escalonamento, né? Como uma forma de resolução, o que são equações lineares, o que é a solução de um sistema linear, né? O que representa a solução através da relação de intersecção entre conjuntos, né? Sejam planos ou sejam retas, tá? Então a gente vai dar continuidade nesse caso, continuando falando de sistemas lineares, né? Mas mais propriamente dito de um outro método para resolver, que é o método de Cramer. Tá? E para a gente iniciar essa discussão, a gente tem que entender que um sistema linear ele pode ser representado na forma matricial. Tá? Isso já apareceu para vocês anteriormente, a gente colocava como um produto entre duas matrizes, normalmente matrizes de ordem 2, né, e uma matriz linha, né, ou duas matrizes de ordem 2, ou uma matriz coluna, tá? Na hora que você fazia, caía num sisteminha 2x2 ali para você estar resolvendo, tá? Mas agora a gente vai observar um pouquinho essa relação quanto, né, a forma matricial de um sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer sistema linear, tá, do formato lá A1, X1 mais A2, X2, etc., né, o A11, X1, né, ele pode ser escrito através de uma multiplicação de duas matrizes. Tá? No caso, a gente vai ter uma matriz chamada matriz dos coeficientes. Né? O que são esses coeficientes? São os coeficientes das incógnitas ou das variáveis da nossa equação. Então, o A11, o A12, o A13, né, que são os valores que multiplicam as variáveis x1, x2, x3 ou x, y e z. Tá? Então, matriz dos coeficientes vezes a matriz coluna, tá, das variáveis, então x1, x2, x3, que vai ser igual à matriz dos termos independentes. Tá? Então eu posso escrever qualquer sistema linear através desta forma, neste formato. Esse formato nos vai auxiliar muito para resolver um sistema, é claro, desde que ele tenha a solução, tá? Utilizando o método de Cramer. Então eu posso dizer que um sistema linear qualquer, ele pode ser descrito dessa seguinte forma: matriz dos coeficientes vezes a matriz formada pelas variáveis, que vai ser igual à matriz dos coeficientes independentes. Tá? Então, matriz A, matriz X e matriz B. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Escreva o sistema linear abaixo na forma matricial. Então, eu tenho aqui um sistema de 3 equações, tá? Com 3 variáveis. Então, esse sistema ele pode ser reescrito na forma matricial, utilizando, então, matriz dos coeficientes. Quem são os coeficientes da nossa primeira linha, né? Na nossa primeira equação? É 1 para x, 1 para y, menos 1 para z. Tá? Da nossa segunda linha, ou segunda equação, 3 menos 1 e 1. E da nossa terceira equação, é 1 menos 1 menos 1. Tá? Então aqui está a nossa matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Ela vai ser multiplicada, então, pela matriz das variáveis ou das incógnitas, no caso, as variáveis x, y e z. Tá? X vezes y vezes z. Então, note, né, que quando eu faço essa multiplicação, linha vezes a coluna, você vai ter 1 vezes x1, mais 1 vezes y, menos 1 vezes z, que vai gerar essa parte da equação.
Isso vai ter que ser igual, então, à matriz dos coeficientes independentes, que no caso são o 6, o 2 e o 0. Tá? Então, está aqui o nosso sistema representado na forma de matrizes, né? Ou forma matricial. Tá? Deixa eu marcar aqui essa matriz B. Certo? Vamos lá, então, para mais um. Escreva no formato de equação ou equações lineares, tá? Então aqui eu tenho um sistema na forma matricial e eu vou escrevê-lo na forma de sistema linear, tá? Então abro colchetes, né? Melhor, abro as chaves. Então a gente vai ter uma vezes x, né? Linha vezes coluna, que vai ser x, mais 2 vezes y, mais 3 vezes z, que vai ter que ser igual a 10, 5 vezes x, mais 4 vezes y, mais 0 vezes z. Poderia eliminar a variável z dessa segunda equação, dessa forma. Isso vai ter que ser igual a 20. 0 vezes x, poderia também eliminar a variável x aqui, né? Ela já está multiplicada por 0. Mais 5 vezes y, e mais uma vez z, que é z, que vai ter que ser igual a 30. Tá? Então, reescrevi o meu sistema na verdade, no formato de equações lineares. Tá? Formato matricial, formato de equações lineares. Certo? Então, vamos olhar aqui, né? Temos mais uma relação, que é a que a gente vai estar utilizando para o método de Cramer, tá, gente? Que é a relação da matriz ampliada. O que é essa matriz ampliada do meu sistema de equações? Tá? Então, note que quando eu falo formato de um sistema através de uma matriz, a gente associa a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz dos termos independentes. Né? Uma matriz vezes a outra é igual à terceira. A matriz ampliada a gente viu no método de Gauss-Jordan. Né? O que a gente faz nesse processo de matriz ampliada? A gente vai considerar apenas a matriz dos coeficientes, tá? E a matriz dos termos independentes, né, que são os termos constantes da nossa matriz. Então a gente vai montar uma matriz única, formada então, deixa eu pegar aqui um lápis, formada então totalmente pela matriz, tá, dos coeficientes, e aqui a nossa matriz dos termos independentes, ou seja, a gente suprimiu, tá? Suprimiu a nossa matriz dos termos independentes. Não, suprimimos a matriz das variáveis, tá, gente? Ou seja, trabalho apenas com a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes, certo? Então vamos lá, né? Qual é a matriz ampliada desse sistema, tá, gente? Então vamos lá, matriz ampliada. A matriz ampliada, ela vai ser formada, então, pela matriz dos coeficientes. Então nós temos aqui 1, 1, menos 1. Vou fazer um tracejado aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia da divisão. 3, menos 1 e 1, 1, menos 1, menos 1, tá? Então, a matriz dos coeficientes, A, tracejado a matriz dos termos independentes, então 6, 2 e 0. Então, tá aqui a nossa matriz ampliada, perfeito? Foi feita, então, a supressão da matriz das variáveis, certo? No formato matricial, então, a gente teria a matriz dos coeficientes vezes a matriz x, y, z, que é das variáveis, igual a matriz dos termos independentes, tá? Então, a matriz ampliada. Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, e vou voltar para o método de Cramer daqui a pouco, para mostrar para vocês como a gente pode realizar
resolver no sistema utilizando as matrizes. Então, até daqui a pouco. Fui!